só para fazer render essa aulinha. É uma aula rápida, a gente já pode começar a fazer exercício logo em seguida. Falou em trabalho, pense em energia. Qual é a unidade do Sistema Internacional de Energia mesmo? Joule. Não custa lembrar que uma caloria são 4,2 joules aproximadamente. Quando uma questão quer que tu transforme uma em outra, ele avisa a relação, então decorar também não faz sentido. Mas para eventuais raciocínios aí no dia a dia, já que a gente consome, né, comida o dia todo e sempre está preocupado com as calorias ou as quilocalorias ingeridas, na hora de raciocinar fisicamente, as contas são respondidas em joule, para tu poder pensar então às vezes se faz sentido alguma coisa ou não. Vale a pena lembrar, uma caloria aproximadamente 4,2 joules. Numa última aula nós falamos bastante sobre as várias formas de energia, mas hoje nós queremos calcular a energia transformada por uma força. Quando eu digo transformada, é porque se tu for perceber, um objeto que está parado está sem energia cinética, eu aplico uma força no objeto e ele adquire velocidade, adquire energia cinética. Então a força foi a responsável por entregar a energia para o corpo. Porém, se um objeto vem em minha direção e eu faço força contra ele, eu posso fazer ele parar. Nesse caso, em vez de entregar a força, eu retirei. Mas observe essa situação. Um objeto é empurrado com uma força F, oblíqua ao chão. Esse objeto é arrastado por uma distância D até uma nova posição. Se eu quiser medir a energia gasta por essa força para realizar esse deslocamento, bastaria eu decompor a força. Observe que a parcela da força que empurrou o corpo para frente foi a Fx, a Fy nesse caso não realizou o trabalho, o corpo não foi para cima. Se eu sei o ângulo entre a força original e a direção do deslocamento, que foi horizontal, para calcular Fx seria F obrigado, cosseno de alfa. Já que para medir o trabalho da força é só fazer a força que provocou o deslocamento multiplicado pelo deslocamento, substituindo no lugar de Fx F vezes cosseno, é por isso que o trabalho de uma força é F vezes D vezes o cosseno de alfa. Quando vocês forem para a faculdade, o professor não vai explicar assim. Ele vai explicar que o trabalho é calculado pelo produto escalar de dois vetores. O vetor força e o vetor deslocamento. E o produto vetorial entre dois vetores é o módulo dos vetores multiplicado pelo cosseno entre os vetores. Então tu vê, ó, lá na faculdade a coisa muda completamente de figura. Com a introdução do produto escalar, tu passa a entender o trabalho de uma força como um produto escalar de dois vetores. Produto escalar por quê, professor? Também tem produto vetorial? Sim, tem produto vetorial. Observem que produto escalar gera uma resposta escalar. Produto vetorial é uma multiplicação de dois vetores que gera uma resposta que é um terceiro vetor, certo? Mas isso só para quem for para as exatas lá um dia vocês vão pensar um pouquinho sobre isso. Por enquanto esqueçam a existência de produto escalar. Essa vai ser a nossa formuleta. Só tem um detalhe. Essa fórmula só é útil, só funciona, só é aplicável para forças constantes. Ou seja, se a força começa fraca e depois aumenta, ou começa com grande intensidade e depois diminui, a fórmula vira lixo. Essa fórmula só serve para força constante. Mas olha como é simples calcular o trabalho de uma força variável. Primeiro pensem comigo. Imagine uma situação como essa, ó. Um objeto é empurrado por uma força de 5 newtons na horizontal para a direita e se desloca 10 metros. Se eu fosse fazer o gráfico do deslocamento do corpo em função da força, ou vice-versa, vocês concordam que o gráfico ficaria assim, ó? Gráfico honesto, né? A força é sempre 5 e o deslocamento foi 10. A todo momento a força era 5. Quanto é que sairia o trabalho nesse caso aqui? Daria quanto? Deixa eu ver.
5 vezes 10, 50, cosseno de 0 é 1, 5 vezes 10, 50. 50 joules. Calcula a área desse gráfico para mim, por favor. Olha que coincidência, 5 vezes 10, 50. Já que valeu essa propriedade para uma força constante, será que se a força fosse variável, essa ideia continuaria valendo? Por incrível que pareça, sim. Então, na verdade, quando a força for variável, para tu obter o trabalho da força, basta calcular a área. Área de quem? Do gráfico força versus distância, certo? Na apostila geralmente aparece assim, ó. Parece um N em cima do igual, para dizer que o é numericamente igual à área. Porque pensa bem, né? Se eu faço o gráfico usando a escala de centímetros, quando eu calcular essa área, vai sair em centímetro quadrado, né? E a unidade de trabalho não é centímetro quadrado, é joule, mas os números são iguais, né? Por isso que alguns livros botam um N em cima do igual para dizer que é numericamente igual, mas é óbvio que se for um trabalho, tu sabe que a resposta sai em joule. Então o exemplo clássico é o seguinte, ó. Fazer um exemplozinho bobinho aqui, ó. A força partiu de 0, foi aumentando até um certo valor, depois foi diminuindo linearmente. O deslocamento foi de 20 metros e a força máxima foi, obviamente, 666 newtons. Nesse caso, qual seria o trabalho da força? Legal, já que é um triângulo, é a base vezes a altura dividido por 2. O trabalho nesse caso ficou 20 vezes 666 sobre 2. O trabalho ficou 6.660 joules. Cuidado, hein? Observem que nessa situação eu não falei em ângulo. O cara ainda poderia ter colocado. Sabendo que uma força atua no objeto, fazendo um ângulo de 60 graus com o deslocamento, e a força está representada no seguinte gráfico. Como é que eu finalizaria o cálculo para descobrir o trabalho? Multiplica pelo cosseno de 60. Quando eu fiz o cálculo da área, eu só fiz o cálculo da força vezes deslocamento. Como tinha um cosseno 60 graus, eu pegaria a resposta final e multiplicaria pelo cosseno de 60. Se ele não falou nada, tu supõe que a força atua na mesma direção do deslocamento, então o ângulo é 0, cosseno de 0 dá 1, tu não precisaria te preocupar. Então até agora nada demais. Revisamos a ideia de trabalho mede energia, vimos a fórmula clássica para calcular esse trabalho e vimos que se a força for variável não precisa se desesperar. É só usar o gráfico força versus distância e calcular a área desse gráfico. As questões mais elaboradas que eu vi dessa parte, além de fornecer o gráfico da força versus distância, falava de um certo ângulo. E aí tinha que fazer a correção que a gente acabou de comentar, multiplicar a área pelo cosseno do ângulo. Assim como a fórmula sugere, né? Cosseno de alfa. Outra coisa, classificação do trabalho. O trabalho é dito motor quando entrega energia, ou seja, ele é positivo. Resistente quando retira energia, resistente, então quer dizer que ele ficou o trabalho negativo ou nulo. Claro, trabalho nulo vale 0. Olha para a fórmula, galerinha, olha para a fórmula. Trabalho é força, distância, cosseno de alfa. Cosseno entre o vetor força e o vetor deslocamento. Como é que isso aqui fica negativo? Será que é porque a força é negativa? Força é um vetor, né? Não faz sentido dizer que é negativo, né? Certo? Tu aponta a força para onde tu quer. Então não é a força que deixa a coisa negativa. Será que é o deslocamento que é negativo? Por incrível que pareça, deslocamento é um vetor. Então o vetor deslocamento não faz sentido dizer que ele é negativo. Eu aponto para onde eu quiser. Então quem vai definir o sinal é o ângulo. Quando o ângulo entre... Imagina que o objeto está se deslocando para lá, certo? Quando o ângulo entre a força... Agora esse aqui é o vetor força. Ó. Quando o ângulo é entre 0 até 90 graus, entre 0 e 90, o trabalho vai ser positivo. Porém, cosseno maior que 90... é negativo, né? Então se o objeto está se deslocando para um lado e a força aponta para o outro,
obviamente essa força vai retirar a energia, né? Não vai ajudar o deslocamento. E finalmente, se o ângulo for 90 graus, zero. Por exemplo, enquanto eu me desloco, o meu peso aponta para baixo, né? Será que esse peso está realizando trabalho, então, no meu deslocamento? Não, né? Enquanto eu me movo horizontalmente, o trabalho que é vertical, faz 90 graus com o deslocamento, não realiza trabalho. Porém, se eu vou subir na cadeira, o meu peso fez trabalho positivo ou negativo? Ele apontava para baixo enquanto eu fui para cima. Quer dizer que, tu vê, a gravidade me atrapalhou nessa hora, né? Eu, com a força dos músculos, tive que superar a força-peso. Porém, agora, ó, quando eu estou descendo, certamente o trabalho da força-peso é positivo. Era positivo porque eu fui para baixo e o peso foi para baixo. Nada demais, então. Trabalho motor, trabalho resistente, é contrário ao movimento, trabalho nulo. Mas espera aí, o trabalho para ser nulo não é só com o ângulo 190 graus, tem outras possibilidades. Não ter deslocamento ou a força ser nula, óbvio, né? Se não faz força, como é que vai ter trabalho? Certo? Show de bola. Mas imaginem vocês que não tem uma força só atuando no objeto, que tem várias forças atuando no objeto. E o cara te pede, calcule o trabalho da força resultante. Tu tem duas maneiras de fazer. Ou tu primeiro pega as várias forças que atuam no objeto e soma esses vetores, soma esses diversos vetores, e depois, obtendo a força resultante, tu faz o trabalho da força resultante, é a força resultante, vezes o deslocamento, vezes o cosseno. Essa é uma das opções. Porém, às vezes fica mais prático tu calcular o trabalho da força resultante, calculando primeiro o trabalho da força 1, o trabalho da força 2, e assim por diante, e depois somando os trabalhos. Então, duas opções para calcular o trabalho da força resultante. Ou tu acha a primeira força resultante e depois faz força resultante vezes deslocamento, ou tu calcula o trabalho da força 1, o trabalho da força 2, o trabalho da força 3 e soma os trabalhos. A vantagenzinha de fazer desse jeito é porque aí tu vai transformar uma grandeza vetorial, que é força, numa grandeza escalar, que é trabalho, e aí tu não vai mais precisar te preocupar com para onde apontam os vetores depois que tu tiver calculado o trabalho, certo? Por isso que essa segunda opção geralmente é a mais viável, calcular os trabalhos das forças independentemente e depois somar esses trabalhos, certo? É sobre isso essa aula, é sobre isso, sobre esse papinho que a gente acabou de bater. Mas tu sabe que a aula entra numa orelha e vaza pela outra. Para sedimentar isso aí no cérebro, nós temos que fazer exercício. Oh, que bonito! Eu arriscaria a página 14, eu arriscaria para quem tem dificuldade já há algum tempo na física. Quem já lembra de alguns conceitos e está se sentindo, né, tá se sentindo bem aí com a aula, já pode fazer a página 15. Eu vou cobrar no final das contas é a página 15, certo? Como tarefa para isso aí. Como nós temos bastante tempo, eu vou dar alguns minutinhos para a galera arriscar um ou outro, aí de repente eu faço umzinho de exemplo, e eu queria encerrar a aula pelo menos introduzindo a aula 7 da Física B. Finalzinho da aula, os 10 minutos finais, eu vou bater um papinho sobre a Física B. Um palpinho. O que vocês vão fazer então? Página 15, 14 para quem tiver com mais dúvida. Beleza? Arrisca alguns, de repente tu escolhe um para eu fazer para tirar a dúvida já agora. E no finalzinho da aula eu bato um papinho sobre Física B. Vamos, galerinha, não quero ver ninguém parado. Quem tiver sem apostila, junta com alguém que esteja com apostila e resolve no caderno. Simples assim.